Tem jeito mesmo, sempre que chega a hora de começar a apresentar o programa Agentes em Ação, eu fico tensa. Ótimo! Que maldade, dona Meca. Achar ótimo que a Flora fique nervosa. Não é maldade, é praticidade. Porque assim a gente já anuncia logo os temas do nosso programa de hoje. Neste programa... Hipertensão e diabetes. Convivendo e bem vivendo. Porque existe uma diferença entre a tensão da Flora, que é nervosismo, e a hipertensão arterial, que é uma doença. Então atenção, atenção. No ar, Mais um programa Agentes em Ação. Vamos, Ana. Hoje nós vamos falar de duas doenças graves que muita gente nem leva a sério, mas que precisam ser controladas, já que não tem cura. Controladas pela equipe de saúde e pela vigilância e atenção do agente. primeiro, a hipertensão arterial pode ser uma assassina silenciosa. Pode causar derrame, infarto e fazer os rins pararem de funcionar. O sangue circulando faz pressão sobre as paredes das artérias. Isto é, tensiona as paredes. Por isso nós ouvimos falar tanto em tensão arterial quanto em pressão arterial. Para medir a pressão máxima e mínima, nós usamos este aparelho, o esfigmomanômetro, ou tensiômetro. Vamos lá, dona Meca? Vamos. Manga, farinha. Vamos ver. Quanto mediu, dona Meca? 12/8, normal para sua idade. Até os 64 anos de idade, a medida normal é de 10 a 14 para a máxima e de 6 a 9 para a mínima. Atenção para os sinais de alerta da hipertensão! Dores de cabeça constantes, cansaço, insônia e dor no peito. Precisamos lembrar que em 20% dos casos a hipertensão não dá sinais de alerta. Isso pode fazer dela uma assassina silenciosa. Calma, gente, não fiquem nervosos. Eu tô aqui com a Vanúzia, que faz parte do grupo de agentes comunitários aqui de Guaianazes. E ela vai falar muita coisa sobre isso. Tudo bem, Vanúzia? Tudo bom, e você? Tudo legal. Vanúzia, como é que você percebe que uma pessoa pode ser hipertensa? Olha, nós descobrimos, né, em 2 momentos. Um no cadastro, né, de primeiro instante, a pessoa já refere, né, que ela tem hipertensão, que faz algum tipo de acompanhamento, né? E no segundo momento, é nas visitas mesmo do dia a dia, elas referem, né, que estão com dor de cabeça, muita dor de cabeça, que elas não têm controle nenhum, né, de alimentação, que elas sentem, assim, muito mal-estar, principalmente no calor. Aí a gente convida, né, essa pessoa a estar vindo e passando em consulta, né, para fazer um diagnóstico mais perfeito. E aí, quer dizer, que essa é a primeira conduta. Você convida para que venha fazer um diagnóstico, né? E você consegue acompanhar depois esse caso? Isso, aí depois que ela passa, né, no atendimento, que o médico passa pra gente, olha, essa pessoa foi feito, né, o diagnóstico, é hipertensa realmente, aí a gente começa, né, com o nosso acompanhamento de agente comunitária. A gente faz um acompanhamento com essa pessoa 2 vezes por mês. 2 vezes por mês, daí quando você vê que a pessoa mudou a alimentação, começou a dar umas caminhadas, tal, você já nota uma diferença, com certeza? Anota, com certeza. Além da alimentação, né, dos remédios dela, né, que ela tem que fazer o uso diário, aí a gente nota, percebe, né, a diferença, porque ela começa a vir mais na unidade, a caminhar, ela muda totalmente o comportamento dela. Ó, malandro, menos torresminho, menos televisão e vamos dar uma caminhada por aí, né, Vanúzia? Claro, a caminhar faz bem para a saúde e para o corpo também, para a mente. Como a Flora disse, em alguns casos, a hipertensão arterial não manda recados. Não se sente. Porém, mede-se. Por isso, deve-se ficar atento aos indicadores de risco de uma pessoa ser hipertensa. Atenção para os indicadores de risco da hipertensão! História familiar. Se na família tem alguém mais com hipertensão ou diabetes, ou alguém que tenha tido derrame, angina de peito, infarto do miocárdio,
ou morte súbita? Obesidade é o excesso de peso, acima do limite da boa saúde. Para saber se uma pessoa está obesa, existe uma fórmula para medir o índice de massa corporal, o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Por exemplo, a Meca mede 1,60 m, multiplicando 1,60 vezes 1,60 é igual a 2,560. Dividindo 81, que é o peso dela, por 2,560 igual a 31,64. Veja, dona Meca, cuidado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você já está na faixa de obesidade. Eu sei. Gordinhos em geral, fiquem atentos. É preciso medir a pressão frequentemente. Outro indicador de risco é o excesso de sal. Um pacote de biscoito salgado tem 3 vezes a quantidade de sal que uma criança precisa por um dia. Por isso é bom acostumar desde pequeno que uma comidinha bem temperada, com ervas, por exemplo, não precisa tanto de sal. Outro indicador de risco é a vida sedentária, que quer dizer se mexer muito pouco. Nós precisamos de pelo menos meia hora de atividade física por dia. Caminhadas são ótimas. Desça do ônibus 3 pontos antes da sua parada. Vá para o seu trabalho a pé. Se der. Os outros indicadores de risco nós já falamos bastante. O fumo, que deve ser esquecido, largado, escorraçado. O álcool, que pode ser consumido, mas sem nenhum exagero. E o estresse, que vem de muito trabalho e preocupação. Mas o agente não vai ficar estressado se acompanhar direitinho os hipertensos de sua área. Identificar e encaminhar ao serviço de saúde as pessoas que apresentem sinais de risco. E quem estiver na faixa de risco também. Acompanhar o tratamento e verificar se o hipertenso está tendo problema com algum remédio. Principalmente insônia e impotência. Encaminhar os hipertensos que tiverem problema com os remédios para o serviço de saúde. Assim, o médico pode substituir. Supervisionar a aderência. Aderência quer dizer que o hipertenso segue o tratamento nos conformes. Verificar se ele está seguindo o tratamento para que ele não abandone, porque abandonar o tratamento pode trazer consequências bem graves. Vanúzia, eu queria saber de você se as pessoas que tomam remédio para hipertensão têm reação, têm efeito colateral ou não. Olha, tem algumas pessoas que têm, né? Aí a gente pede, nas nossas visitas, a gente pede para as pessoas estarem vindo, né, procurando o seu médico, e ele geralmente troca por um outro medicamento. Mas em geral não há problema maior? Não, em geral não há. E, por exemplo, há uma aderência grande, a maioria aceita o medicamento? Como é que é isso? Então, tem aqueles que eles começam a tomar o remédio, né? Quando eles sentem que a pressão está normalizando, eles param. Mas aí entra o nosso trabalho de estar insistindo para que eles continuem tomando o remédio, porque não pode parar. Tá certo. Quando eu falei no começo do programa que eu estava nervosa, não foi para menos. As meninas me encarregaram de explicar o que é diabetes. Bom, é uma doença... Disfunção, alteração do metabolismo. É uma disfunção, uma alteração do metabolismo que acontece quando o pâncreas não produz um hormônio chamado insulina. Ou produz pouco, ou produz demais e não funciona bem. A insulina controla o açúcar, as gorduras e as proteínas no sangue. Os principais tipos de diabetes são o 1 e o 2. O tipo 1 é mais frequente em crianças, jovens e adultos jovens. As pessoas precisam tomar injeção de insulina diariamente para viver. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos e pode ser controlado com a mudança alimentar e com a prática de exercícios. E, às vezes, com a utilização de medicamentos. Estou muito bem acompanhado, sim. Esse aqui é a Sinira, que é agente comunitária aqui em Barro Branco. E esse aqui é o seu Alcides, que é diabético, né? Isso. A Sinira, ela visita a região onde ele mora. Vamos dar uma caminhada? Vamos. Ô, seu Alcides, o senhor tem controlado a diabetes como? Sim, a diabetes minha controlada com medicamento, a insulina,
Complexo B Ah, é? e um chazinho que a gente toma em casa também, de vez em quando, né? Certo. E faz mais alguma coisa complementar para Tem uma caminhadinha de vez em É? quando, fez. Tá, essa aqui já tá valendo um pouquinho, né? Tá, essa já tá valendo, exatamente. Tá certo. Agora eu soube uma coisa, né? Que o seu Alcides foi para Minas Gerais, rima com torresminho, uma comida mais gordurosa e tal, e parece que deu um chabu, é isso? Quando eu cheguei aqui, Sei. a diabetes tava 500. Opa, isso é bastante. E tava alvoroçado, mas eu não tava sentindo nada. É. Não tava sentindo nada. Aí, cheguei aqui, já tinha um exame pra fazer, fiz um exame de sangue, tudo. É. Daí 3 dias, acho que o exame veio aí, mandaram atrás de mim aí, que eu tava com a diabetes muito alta. Todo mundo tem que, preocupado. tem que internar, tem que internar. Aí fizeram a coisa aí, nas carreiras, me levaram pro hospital. E como é que foi que levaram para o hospital? Foi a Sinira que foi a ponte entre esse trabalho? Foi. Então conta pra daí gente. a gente, como eu sou agente comunitária dele, né, assim que ele voltou da viagem, como ele é assim, uma pessoa específica, a gente passa 2 vezes assim por semana na casa dele para ver se ele está controlando a insulina, né, se ele está fazendo a caminhada junto com a gente, que a gente faz a caminhada aqui no posto. Olha, sabe que ele é querido assim por várias razões. Uma delas é que ele já fez quase 300 casas aqui em Barro Branco. Ele é fundador. Então vamos torcer pela saúde do seu Alcides. Vamos caminhar, que caminhada é bom. Opa, até eu, sabe que eu preciso dar uma bebida também?